E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoni. Resultados das eleições impõem partidos políticos reflexão para renovação de programa, estilo, modo de operar e também linguagem. Hoje recebemos o deputado federal Walter Feldman, tucano histórico, e ele vai nos falar sobre os desafios do PSDB nesse momento de balanço. Muito obrigado, deputado, por estar conosco. Deputado, não são poucos os artigos que têm sido publicados, declarações de lideranças sobre a necessidade de uma revisão ampla no PSDB. O PT também já está falando nisso, a questão do discurso. Eu quero ouvi-lo. Depois de 3 derrotas para a presidência da República, depois de perder São Paulo para o adversário, o PT, chegou mesmo a hora do PSDB parar para pensar? Eu acho que já passou da hora. Eu acho que, na verdade, o PSDB está dentro de um caldo maior, que é a estrutura partidária brasileira. Eu diria que nós estamos hoje, Maria Lídia, no que eu chamo de democracia 1.0. Nós temos que dar o salto para a democracia 2.0. Mas significa coragem de fazer a reforma política brasileira, a reforma partidária brasileira, porque vários fatores na história brasileira mudaram radicalmente nos últimos anos. Olha bem a economia. Eu estou ficando com a impressão que o senhor jogou para o macro. Eu quero falar do PSDB. Reforma política, reforma partidária, isso está fora de questão para nós dois aqui, nessa entrevista. Porque é fora de questão de que não precise. Essa dívida existe e os parlamentares brasileiros fogem dela. Mas PSDB quer o que eu quero ouvir. O seu partido está parando para pensar essa questão que eu mencionei, o estilo, o discurso para essa nova classe média que chegou e que é um contingente de eleitores bem específico e que está aí disponível. O PSDB está falando com todo mundo? Maria Lídia, eu não quero fugir, evidentemente, da sua pergunta. Eu sei que você é uma grande jornalista, quer exatamente pontuar aquilo que interessa nesse momento. Mas é importante dizer que temos um cenário político partidário ruim, muito ruim, para todos os partidos. Eu diria que os partidos brasileiros que tiveram ondas éticas de transformação entraram numa lógica pragmática eleitoral. Ou seja, é importante ganhar as eleições. Não fazem análise, não tem uma discussão interna permanente, não tem cursos de formação de quadros, não tem análise de conjuntura. Bom, então eu diria que o PSDB está nesse bolo. Por isso que eu queria dizer que o caldo de cultura é um caldo negativo. A economia avança, o social avança, as mudanças estruturantes no Brasil aconteceram nos últimos anos, mas a política não. O PSDB é um pouco vítima desse processo. Portanto, o que você me pergunta é o seguinte: há possibilidade de reestruturar, independente da questão política maior? Há. Esse resultado em São Paulo, eu diria que é um resultado muito forte. Eu fiz uma declaração à Folha dizendo que era um resultado dramático e eu continuo achando que porque ele traz a derrota de uma figura extraordinariamente importante, muito mais histórica que eu, inclusive, que é o Serra, que foi candidato ao presidente 2 vezes. Ou seja, derrotar o Serra em São Paulo não é uma derrota apenas do PSDB, é uma derrota de um processo, de uma geração, de uma forma de fazer política. E o foco nesse repensar, qual deve ser? Então, em Brasília, toda semana nós temos discutido muito, nós temos um problema grave que é a doença do nosso presidente nacional, que é o Sérgio Guerra. O Goldman tem assumido essa tarefa interinamente, mas há um movimento de realização de um Congresso Nacional. Um congresso que não seja com plataformas já pré-estabelecidas para que os delegados vão lá, acerte mudanças pontuais do programa e na estrutura interna. Não. A ideia é fazer um congresso, eu diria, histórico, que reformule o nosso pensar sobre o Brasil, traga o acúmulo de erros e acertos nesses últimos 20 anos, mas muito mais do que isso, Maria Lídia, é pensar uma nova forma de estruturação interna. Como é que podemos permitir que o cidadão, não apenas o militante, o filiado, essas figuras um pouco fora de moda,
que tiveram uma atuação relativamente pequena no processo de execução política e partidária no Brasil, o cidadão possa ter uma voz maior, ele possa opinar, ele possa interferir e as decisões sejam tomadas por um coletivo muito maior e não restrito como foi até agora. O discurso está sendo, para todos os partidos, realmente um desafio, né? Antes era fácil falar porque havia a questão da miséria, da pobreza. Com o surgimento da chamada nova classe média, um segmento que está com poder de compra, que quer os filhos em escola melhor, vislumbra um futuro para as próprias famílias, para as crianças e uma cobrança, claro. O PSDB está se articulando para falar com clareza e se fazer entender para esse segmento também e perder a pecha de partido dos ricos, como foi amplamente usada na última campanha? Eu diria, Marilida, aí está talvez o centro do problema, o epicentro, né? A questão que nos angustia a todos que fazemos política há muitos anos tentando construir uma sociedade moderna. Se você for ver, as eleições têm ido na contramão disso. As eleições cada vez mais têm um papel, eu diria, extraordinário do marqueteiro e de um discurso muitas vezes mais populista do que de conteúdo. Por exemplo, eu sou ligado à área de saúde. Há muito tempo eu não escuto num debate eleitoral uma posição em relação ao sistema de saúde que seja de transformação real daquilo que nós apresentamos hoje. Veja bem, nos últimos anos, o sistema de saúde aumentou muito a sua arrecadação, melhorou muito o atendimento do ponto de vista dos equipamentos existentes, mas o sentimento da população é que piorou. Bom, por que esse sentimento existe? Porque nós não conseguimos aprofundar o debate. Mas se você aprofundar, você sai do campo do populismo e pode perder as eleições. Então, nós temos que encontrar esse mecanismo de produzir a linguagem, a sintonia neurolinguística, que permita falar seriamente, mas atingindo a população que mais precisa. Essa classe média talvez seja o ponto ômega da transformação dessa realidade. Eu não tenho dúvida que nós voltaremos a tratar dessa questão, porque ela não se resolve assim. É verdade. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Foi um prazer.